Boa tarde a todos, novamente. Estamos aqui com o segundo ano da disciplina Administração e Economia Rural. Então, nas semanas passadas, nós falamos sobre capital de giro, né? Sobre capital de giro, vocês fizeram os cálculos, né? Espero que receber esses cálculos de vocês. Vocês falaram dos montantes, né? Tanto dos recebíveis quanto dos que vocês estavam. Então, o que vocês recebem e o que vocês pagam, né? Hoje a gente vai continuar falando de capital de giro, mas com outro conceito. A gente vai falar sobre. Aqui no slide, volte aqui comigo, por favor. Voltem aqui. Deixa eu pegar aqui só o. A gente vai falar sobre a gestão de caixa e os financiamentos, né? As fontes de financiamento para os pagamentos de curto prazo. Certo, gente? Continuando o assunto de capital de giro, mas hoje a gente vai falar sobre alguns financiamentos. Então, a gente vai utilizar algumas ferramentas dessa análise financeira, né? Uma delas é esse capital de giro, e gerenciar os orçamentos na produção rural de onde vocês estão atuando. Então, vocês têm que compreender, gente, a importância de fazer isso. Porque o pessoal fala que a administração é matéria de humanas, mas é exatas pura, é matemática pura. No campo, onde for que vocês trabalhem na área de agronegócio, a matemática é o cerne da vida de vocês. Então, vocês têm que saber a importância da gestão de caixa diariamente para evitar essa insolvência, para vocês evitarem quebrar, certo? E identificar as fontes de financiamento de curto prazo, né? Se você não tiver um dinheiro agora, com quem que eu posso pegar esse dinheiro para poder pagar essas contas que eu devo pagar? Quanto de juros que eu devo pagar por isso? Então, é isso, gente, que vocês precisam ter para analisar e comparar os custos dessas linhas de crédito, o que é que vale a pena, o que é que não vale a pena em relação aos juros, do quanto que você vai pagar por esse empréstimo de algo que vocês estão precisando pagar agora. Vamos começar com problema, porque a gente sempre começa com problema, né? Não com solução. Estou te vendo também. Oi, boa tarde. Então, vamos começar com problema. A bomba do pivô queimou na sexta-feira à noite. O conserto custa R$20.000. Acontece isso na vida real? Acontece, gente. De um equipamento quebrar? Sim. O produtor não tem esse dinheiro em caixa. Então, ele vai correr no cheque especial do banco ou vai pegar dinheiro com a agiota local, porque quer resolver rápido. Os agiotas, às vezes, se aproveitam, né, desses produtores rurais que estão precisando aí desesperadamente, né? Ele vai resolver esse problema da bomba, certo? Porém, ele vai ter ele já criou agora aqui um problema financeiro. Por quê? Porque provavelmente o CGL dele não está positivo, né? Ele não tem esses R$20.000 para pagar esse conserto. Então, por que pegar esse dinheiro às pressas costuma ser a pior decisão para o lucro da safra? Né, gente? O que vocês acham? Então, o certo era ele ter, né, um CGL positivo. Ele tem que ter o quê? Um ativo circulante, que é o dinheiro que está dentro, maior do que o passivo circulante, que é as contas que ele tem a pagar. Não foi esse cálculo que a gente fez do CGL, que vocês fizeram aí na atividade da semana passada? Então, o ativo circulante, o dinheiro que ele tem em caixa, tem que ser maior do que o passivo circulante, do que as contas que ele tem a pagar. Então, nesse problema aqui, esse produtor não tem um ativo circulante. O sinal dele está o quê? Vermelho. Ele não tem esse dinheiro. Então, pegar dinheiro às pressas é muito prejudicial, né? Porque dinheiro, gente, é planejamento. Tudo que a gente faz com dinheiro tem que ser planejado. Porque quem tem dinheiro em caixa, quem tem o ativo circulante, superávit, né? No verde, bastante de ativo circulante, mais do que contas a pagar, ele paga à vista e pede desconto. E aí ele já economiza. Por quê? Porque ele está com dinheiro. Quem está com dinheiro na mão agora tem poder de compra. Quem tem o dinheiro agora na mão tem poder de compra. Quem não tem dinheiro
no caixa e tem pressa, paga muitos juros. Então, dinheiro é planejamento. Se você não tem planejamento, você está perdendo dinheiro. Se você entrar no cheque especial em um banco, você pode pagar 15% ao mês. Imagine você pegar emprestado R$100 e vai pagar 115. Imagine quantos meses você vai pagar o dobro do que você pegou de dinheiro, gente. Então, a falta de gestão do caixa obriga um produtor a buscar fontes de financiamento, que acaba sendo mais caro para ele. As fontes de financiamento, para quem não tem dinheiro em caixa, às vezes os juros são altíssimos e ele está perdendo. Então, uma coisa que vocês têm que entender que isso é o básico. O caixa não é lucro, gente. Se você tem dinheiro em caixa, se o seu ativo é maior do que o seu passivo, é para as contas urgentes. É para as contas que você sabe que tem todo mês. Então, o que você tem de dinheiro no caixa do seu negócio não é lucro, é liquidez. É o quê? É um dinheiro que você tem que deixar separado para as contas mais urgentes, as contas que você tem todo mês. Porque na nossa casa é a mesma coisa. A gente tem que ter dinheiro para pagar água, luz, internet. Essas contas todo mês estão aí para a gente. Essas contas não vai voar. Então, a gente vai precisar pagar essas contas todo mês. Assim como na empresa também. Existem essas contas, esses gastos que são mensais. Então, o dinheiro que está no caixa de um produtor rural não é lucro, é liquidez para ele pagar as contas que ele tem a curto prazo, a 2, 6 meses, até um ano. Então, vocês precisam pensar quanto que vocês precisam ter guardado de dinheiro em caixa para dormir tranquilo. Até para essas eventualidades aqui, como aconteceu com esse rapaz. Dessa bomba ter queimado e ter um dinheiro em caixa para poder pagar esse serviço. Então, gente, tem que ser feito, né? Essa gestão de caixa para ter um CGL positivo. Então, a gestão desse dinheiro vai envolver o quê? Você tem que fazer estratégias, tem que ter estratégias para esse dinheiro ficar mais com você do que sair do seu caixa. Então, o que você pode fazer? Receber o mais rápido possível. Você pode vender para um cliente e botar o prazo de recebimento curto, de 1 ou 2 meses no máximo. Aí isso é uma negociação que você faz. Pagar o mais tarde possível, tentar negociar com o seu fornecedor. Você sabe que a safra, que o meio rural tem sazonalidade, que você demora a receber. Fazer um acordo com ele para pagar o quê? Depois da safra, para pagar depois de um período, um prazo maior. E investir as sobras. Dinheiro não é para ficar parado, gente. Dinheiro é para se movimentar. Dinheiro só vale a pena se tiver em movimento. Dinheiro parado não resolve nada. Então, tem que mover esse dinheiro. Tem que comprar novas coisas, você precisa comprar os insumos, você precisa movimentar esse dinheiro na sua propriedade rural, onde você estiver trabalhando, tá? Então, isso é o básico, isso são estratégias que vocês fazem para manter esse CGL positivo, para manter essa gestão de caixa, certo, gente? E, às vezes, né, quando não se tem o dinheiro, e dependendo do quanto que for, né, gente, como é que eu posso dizer? Essa urgência da situação que a gente está vivendo aí no dia a dia, nem sempre a gente tem o dinheiro em caixa, certo? Então, a gente pode atuar para as fontes de financiamento. Como é que funciona, né? Principalmente com relação aos fornecedores. A gente compra o adubo na mão de fornecedores, tá? Recebe a mercadoria, mas você pode pagar depois da safra, quando você for fazer o plantio, né? A colheita desse produto. Então, você compra com o fornecedor e pode pagar depois da safra. Negocia com ele isso. Mas aí você tem que ver quanto de juros ele vai estar me cobrando por isso, para eu pagar daqui a 6 meses. Vale a pena
Quanto é que eu tenho em caixa? São cálculos, são pensamentos e cálculos que vocês têm que fazer, certo? E, como sempre, gente, qualquer coisa que a gente for comprar, a gente tem que perguntar. Quanto é esse preço à vista? Quanto é a prazo? Os juros que eu estou pagando está valendo a pena ou é melhor pagar à vista? Né? Porque talvez eu tenha outras contas em caixa que eu precise urgente. Então, isso você tem que pensar também. Se está valendo a pena. Se esses juros que você vai pagar vale a pena, tá, gente? Outra coisa também, capital de giro, né? Tem aí a questão do crédito rural, né? Dos planos safras. Né? Você faz os capitais de giro, que você faz um empréstimo no banco e você paga quando você tiver, né, a colheita da safra. É barato? É mais barato? É, sim, mas é muita burocracia. Você tem que estar com toda a documentação correta, o projeto, o plano, né? Que em relação à sua colheita, à sua atividade agropecuária, agrária, né? E ou pecuária, para poder conseguir, tá? Esse empréstimo, esse crédito rural em bancos. Certo, gente? Tem também outras alternativas, além desse crédito rural. Tem o desconto de duplicatas dos recebíveis, né? O banco pode adiantar um dinheiro que você ia receber, tipo cobrar uma taxa. Eu vendi um produto para o meu cliente, ele vai me pagar daqui a um mês, só que eu preciso de dinheiro agora. Você pode, né, pegar com o banco e quando receber do seu cliente, você pagar ao banco. Mas aí você tem uma taxa, certo? Então, vocês vão decidir sobre isso. Vale a pena pegar o crédito? Posso pegar um desconto em duplicável, em recebíveis, do que eu vou receber daqui a um mês, daqui a 2, do meu cliente? Certo, gente? Ou também vocês podem entrar no cheque especial, que vocês viram pelo caso aqui do rapaz, ó, que não está valendo a pena, né? O cheque especial era 15% ao mês. São taxas altíssimas, né? Sim, o cheque especial, o dinheiro é na hora, mas vocês pagam juros muito altos. Então, podem quebrar vocês, né? Como produtores, financeiramente. Então, você só usa realmente cheque especial se estiverem em uma situação de emergência total, certo? Evitem esse tipo, porque os juros são altíssimos. Todos os cálculos que vocês forem fazer em relação à atividade que vocês estão realizando, vocês têm que ver a taxa de juros e calcular se vale a pena. Vamos ver esse exemplo aqui? Vamos ver um exemplo aqui juntos? Essa sala também tem um monte de gente dormindo. Estou quase mandando abrir essas cortinas para entrar essa luz aí na sala de vocês. Tá precisando entrar um pouco de luz. Vocês estão muito no escuro. Tá? Vamos ver aqui esse exemplo aqui da taxa zero. Certo, gente? Então, o vendedor diz para vocês: leve o trator em 12 vezes sem juros no boleto. No boleto. Então, 12 vezes sem juros. Aí, 12 vezes, sendo que ele é 120 mil reais, né? 12 vezes de 10 mil reais é 120 mil reais. Aí você aperta ele assim, você olha para ele assim, fala assim: e se eu quiser pagar agora à vista? Quanto é que você me faz? E aí ele olha assim para você: você vai pagar em dinheiro agora? Então eu faço por você por 100 mil. 100 mil. Então você entendeu, né? Existe mesmo juro zero? Nesse caso, provavelmente não, né, gente? Por quê? Se eu pagar à vista, ele vai ser 100 mil. Se eu pagar em 12 vezes, ele vai ser 120 mil. Então, não tem juro zero. Quanto é que está sendo de financiamento? Quanto está saindo esse financiamento se eu pagar em 10, 12 meses? 120 mil reais. 120 mil reais se eu pagar ele em 10 meses.
Então, você está pagando quanto de juros? 20 mil reais. 20 mil reais de juros. Aí, o que você pode pensar? Como é que eu posso ganhar nisso? Você pode, vai no banco e tenta pegar esses 100 mil reais. E o banco está dando aqui, ó, 1% ao mês. Aí você faz o cálculo. Quanto é que está dando? Venham ver aqui, volta aqui comigo, vocês. Vocês estão muito dispersos. Volta aqui mais eu. Então, gente, o banco está dando a 1% de juros. Ele quer lhe vender por 120 mil reais em 12 vezes. Mas se você apertar, ele lhe dá por 100 mil. Então, gente, existe almoço grátis nesse caso? Não está grátis. Então, esse tem juros, sim. Claro que tem juros. Que se você pagar à vista 100 mil e se você não pagar é 120. Então, se você pagar à vista 100 mil e a prazo é 120, você está pagando 20 mil de juros, gente. Está escondido, entre aspas, embutido no preço desse produto. Agora, se esse mesmo 100 mil você pegar no banco a juros baixos, 10% ao ano, você vai pagar 110 mil. Então, você pega 100 mil no banco, compra à vista, em vez de pagar 120, você pega o empréstimo e compra e sai por 10 mil mais barato. Aí, o que você faz com esses 10 mil? Não é lucro. Esses 10 mil, você faz o quê? Paga as contas mais urgentes. O que é que você tem? Tem luz, tem energia, tem esse trator aqui, ó. Esse trator que deu problema, ó. Essa bomba aí, ó. Já é uma entrada boa da bomba. Você já tem que pagar menos. Então, gente, isso é o capital de giro que você vai gerar para outros gastos que você vai ter. É isso que vocês têm que pensar. Certo? Temos também aqui dentro, né, desses financiamentos, a cédula do produtor rural, né? Se chamam da moeda, a moeda do produtor, né? Então, assim, o produtor, né, ele tem uma safra, né, agrícola ou um rebanho de animais que ele vai estar para vender no frigorífico em tal prazo, né? Então, ele vai pegar o dinheiro no banco, certo? Pega o dinheiro no banco do valor que ele vai precisar para investir nessa atividade que ele está trabalhando. Ele pode, vou plantar milho, vou plantar soja, estou criando os animais para corte, né, os bovinos. Tal mês vai ficar pronto. Então, ele vai lá, pega o dinheiro e promete entregar as 1.000 sacas de soja em maio, certo? Então, ele está fazendo uma negociação com o banco desse produto, certo? Então, tem muitas vantagens nessa cédula do produtor rural, né, gente? A gente sabe que tem muita burocracia nisso, mas também tem vantagens. A gente tem que trabalhar com a burocracia mesmo para a gente ter ganho, certo? Entre as vantagens de trabalhar com essa cédula de produtor rural é a isenção de IOFs, né? E os juros são bem competitivos que o banco oferece para esse produtor que entra nessa condição da cédula de produtor rural, né? Então, a gente sabe que tudo, né? Quando a gente está falando de biologia, de produção, de agricultura, de pecuária, temos riscos, né? Se a safra quebrar, você continua devendo, gente. Mesmo que dê errado a sua produtividade. Mesmo que dê errado, você tem que continuar produzindo. Então, para isso, vocês têm que também garantir o seguro, né? O seguro agrícola. Certo? Então, quando a gente vai pensar no CGL, né? Nessas fontes de financiamento, a gente tem que pensar no que precisa, do que eu preciso para esse dinheiro agora e o que eu preciso desse dinheiro a longo prazo. Isso é uma coisa que vocês têm que decidir estando dentro da atividade. O que é que eu preciso desse dinheiro em caixa para pagar agora e o que é que eu posso pagar a longo prazo. Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem um pouco. Por exemplo, você vai comprar um equipamento, uma máquina, um trator. Um trator, certo? Vocês podem fazer um financiamento desse trator. Você não pode usar todo o seu dinheiro em caixa para comprar um trator. Porque, gente, esse dinheiro em caixa pode fazer falta para as atividades, para as contas a pagar
urgentes. Então, você faz uma fonte de financiamento desse trator, certo? Que ele é um investimento a longo prazo. Então, você está financiando esse trator que vai utilizar na atividade agrícola e você pode pagar ele em 5 a 10 anos, dependendo, né, dos juros, da negociação que vocês fizerem com o banco. Agora, o adubo que você compra, você tem que pagar. Você pode pagar com esse CPR, que a gente acabou de falar, com a cédula de produtor rural? Pode. Né? Você faz uma negociação com o banco de uma parte da safra, de quando é que essa safra vai sair, certo? E agora, onde é que entra o capital de giro nisso? Então, o dinheiro, gente, que vocês têm em caixa é para coisa assim, ó. Ó, o trator seu quebrou. O que você precisa? Você previa esse dinheiro? Previa esse gasto com o trator dele quebrar? Não, você não previa esse gasto. Então, vocês têm que pagar o conceito, gente. Você pode pagar com o quê? Com capital de giro, com o que você tem em caixa. Então, o capital de giro não é só para pagar o que a gente deve, né, o passivo circulante. Eles são também para emergências. A gente precisa ter um dinheiro em caixa, porque existem situações emergenciais que você precisa ter dinheiro em caixa para poder pagar, como esse daqui. Você vê, aquele rapaz do primeiro exemplo aqui, ó, lembra dele, desesperado? Ele tem que pagar 20 mil reais do conserto dessa bomba. Mas ele não tem capital de giro para pagar, gente. Ele tinha que ter. Se ele tivesse, ele estaria aqui, ó, usando esse capital de giro para consertar e não ter prejuízos. Então, gente, um erro que muita gente da área agrária, né, área agrícola, pecuária, comete é usar dinheiro de curto prazo para comprar bem de longo prazo. Ah, eu tenho 100 mil para pagar as contas, vou comprar esse trator. Não, gente, esse trator você vai estar diluindo ele em anos, até ele depreciar. Você precisa de dinheiro em caixa para coisas urgentes. Então, você não pode pegar, vou pegar meu dinheiro em caixa, no CGL positivo, para comprar um trator. Que aqui tem um custo alto, que é um custo de longo prazo, gente. Um investimento de longo prazo. Certo? Então, esse é um dos erros fatais que muita gente, né, quer comprar tudo à vista, mas tem que ver se vale a pena. Talvez esses equipamentos, tratores, esses equipamentos de alto custo, não precisa comprar à vista. Vocês conseguem negociar por juros baixos. Certo? Então, vocês não podem usar todo o dinheiro em uma coisa só e precisar do dinheiro, né, que está aí no seu caixa, no seu capital de giro, e precisar para as contas urgentes, para as contas de curto prazo, para as contas que você tem que pagar daqui a 1 mês, 2, daqui a 6 meses, 5, 6 meses, entende? Então, esse dinheiro de capital de giro é para contas que você precisa de curto prazo. Não para comprar um trator, uma máquina, que você pode diluir ele em longo prazo. Certo? Vamos fazer uma última atividade aí, antes de vocês irem, né? Antes de acabar a aula e você entender essas fontes de financiamento. Vamos praticar aí 5 minutos, tá? Vamos lá. Precisamos de 50 mil reais para comprar sementes. Temos 2 opções. Vamos lá. Opção A, comprar na loja. 60 mil reais, vai pagar em 6 meses. Opção B, empréstimos de 50 mil reais com taxa de 2% ao mês para pagar em 6 meses. Quanto é que vai ser os juros aí, gente, do banco? Você tem... Cadê a calculadora aqui? Você vai pagar... Você pega 50 mil reais para pagar, certo? 2% é R$1.000 por mês. R$1.000 por mês. Em 6 meses são R$6.000, né, gente? Então, você tem a prazo, você pode pagar 60 mil em 6 meses, certo?
Essas sementes custam 50 mil reais. Mas se eu comprar na loja, eu vou pagar 60 mil em 6 meses. Certo? Então, eu estou pagando quanto a mais nessa semente se eu comprar na loja? 10 mil reais. Ela vale 50 e eu estou pagando 60. Então, se eu pegar pelos juros da loja, eu estou pagando 60 mil reais. 10 mil reais a mais de juros. Se eu pegar pelo banco com a taxa de 2%, 50 mil vezes 2% dá R$ 1.000 ao mês. R$ 1.000 vezes 6 meses dá quanto? 6 mil. Então, eu vou pagar 50 mais 6 mil. Então, eu estou pagando mais caro na loja ou no banco? Tempo para vocês. Estou pagando mais caro na loja ou no banco? Vocês estão aqui comigo ainda? Onde é que eu estou pagando mais caro? Na opção A ou na opção B? Vamos voltar aqui. Então, no banco, eu peguei esse empréstimo de 50 mil reais, vezes 2%, né? 2% de 50 mil reais, vai me dar R$ 1.000. Eu vou pagar R$ 1.000 de juros por mês. Mas eu vou pagar em 6 meses. Então, R$ 1.000 vezes 6 dá 6 mil. 6 mil mais 50 mil, vou pagar 56 mil reais, certo? Então, eu estou pagando 6 mil ao banco. Está valendo mais a pena comprar na loja ou no banco? No banco, né? Com certeza. Porque no banco eu só tenho 6 mil reais de juros. Na loja eu estou pagando 10 mil reais de juros. Então, esse tipo de contas que vocês têm que fazer no dia a dia, na área produtiva de vocês, gente. Vale a pena pegar esse dinheiro de empréstimo no banco para pagar à vista e pagar menos juros? Ou vale a pena comprar na loja, porque os juros da loja não estão tão altos? Nesse caso em questão, os juros da loja estão muito altos, né? Eu estou pagando, no caso, na loja, 2 mil reais de juros por mês. No banco é 1.000. Então, eu estou economizando nessa brincadeira aqui, se eu pegar no banco, 4 mil reais. 4 mil reais já é uma conta de luz de um produtor rural, né? Uma conta de luz mensal. Então, já é uma coisa a se pensar, gente. Já é um dinheiro que você pode investir em outra coisa. Certo? Então, a decisão mais econômica, nesse caso em questão, é pagar o empréstimo no banco, porque os juros são menores, certo? Então, vocês vão ter que tomar muitas decisões financeiras, né, na vida de vocês. A gente toma, na verdade, né, na vida, mas na área profissional de vocês, como gestores em agronegócios, vocês precisam tomar muitas decisões financeiras. Então, o cálculo de juros, que é um cálculo comum que vocês aprendem na matemática, né, vai ajudar vocês a tomarem a decisão mais assertiva. Certo, gente? Então, vocês vão planejar, né? Escrever muitos relatórios, né, de decisões financeiras que vocês vão ter na área de vocês. Certo? Não sei se eu consigo passar. Tudo certo aí, gente? Então, vocês têm que pensar uma coisa. Soltou o quê? Uma bomba? O que é uma bomba? Qual foi a bomba que soltaram na sala aí, gente? Que tipo de bomba é essa? É um peido? E vocês estão com essas janelas fechadas, cortinas, enclausurados. Meu Deus, tadinhos. Deviam abrir essas janelas, ver um pouquinho essa luz do sol, que parece que está bem bonito aí. Então, o que a gente viu hoje, né, gente? Faltou caixa, a gente tem que buscar o quê? Financiamento. Mas para ter financiamento, temos que comparar as taxas de juros.
as taxas de juros de loja, as taxas de juros de banco. Que tipo de financiamento a gente vai procurar no banco? Vai ser o crédito do produtor rural? Vai ser esse daqui, ó. O desconto de duplicada recebíveis? Vai entrar no cheque especial, gente? Isso aí vai ser decisão de vocês, com o que vocês podem e devem fazer, certo? Lembrar, gente, que tudo que vocês compram na mão de fornecedores, existem juros, tá? Já embutidos ali, os juros que você não vê, mas está lá. Então, tem que sempre calcular o desconto à vista. Sempre perguntar quanto é à vista para o fornecedor, para você saber se vale a pena, certo? Então, existem muitas linhas oficiais aí de custeio que costumam ser mais baratas do que muitas linhas comerciais, certo? Vocês vão pegando essa prática aí de acordo com a vivência, né? A vivência prática de vocês na área de trabalho de vocês. E tentem nunca utilizar cheque especial para a lavoura, para financiar a lavoura, porque os juros são altíssimos. Tentem negociar com o banco outros tipos de financiamento com juros mais baixos para a sua atividade. Tá bom, gente? Era isso, ó. Não se esqueçam de me enviar a atividade de CGL para vocês terem pontuação, senão vocês vão zerar. Tá lá na plataforma, viu? No Classroom. E essa aula de hoje cai na prova da semana que vem. Eu espero ver vocês na próxima aula e tem uma ótima prova que é semana que vem. Estudem! Vou mandar esse vídeo aí para vocês, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.